Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 a 4. O capítulo 1, o título é Não vim destruir a lei. As três revelações Moisés, Cristo e Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos, a nova era. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus 5, 17 e 18. Moisés. Item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, o caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o senso de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí
estão a lei e todos os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus estivesse em cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exaustiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido, o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1, 2, 3 e 4. No item 1 nós temos a passagem que vai nos orientar durante todo o estudo do capítulo 1, que é: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J e um só ponto. Aqui, nessa passagem de São Mateus, capítulo 5, 17 e 18, Jesus nos dá assim a sua mensagem, que nada passará até que seja cumprido o que está na lei. Eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela seja cumprida. No item 2, nós temos a lei mosaica. É uma diferenciação interessante a gente dividir isso, tá? A lei mosaica, então, era composta por uma lei civil que regia os costumes da sociedade naquela época e também da lei divina. E aí eu observo o interessante ponto que a lei divina não mudou, não muda, ela é imutável. Observem que interessante isso. Desde a época de Moisés e em diversos países, em diversos costumes, nós temos aí várias lideranças de diferentes modos, né? Num país é rei, no outro tem presidente, no outro tem ditador, independentemente do local. Se há cristianismo, a lei divina é a mesma. É os 10 mandamentos. Já a lei da sociedade, não. Desde a época de Moisés, ela vem se transformando de acordo com o povo e o costume. E sempre vai ser assim. De acordo com a evolução da sociedade, novas leis são necessárias e essas leis são alteradas. A lei da sociedade civil muda, a lei divina não. No item 3, nós temos uma definição bem legal para a gente tentar manter isso aí gravado. Jesus Cristo não veio destruir lei de Deus. Jesus Cristo veio nos mostrar como cumpri-la. Ele veio nos mostrar como podemos desenvolvê-la para quê? No item 4 ele fala, ele nos mostra. Ele vai desenvolver essa lei para que a gente possa
conhecer o caminho para que seja então alcançado o nosso objetivo. Então, ensinar-lhes o caminho para que lá conduz. Conduzir aonde? Conduzir até o reino dos céus. Então, Jesus Cristo é o caminho para alcançarmos Deus, para nos aproximarmos de Deus. E é interessante observar que nessa frase do item 4 tem uma frasezinha que eu ressalto ela. Peço para vocês observarem. Ele vem nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras. Ou seja, ele nos mostra o caminho, ele nos ensina como chegar e nos previne. Olha, tem coisa aí no futuro. E quais são essas coisas? O que Jesus pôde esclarecer, o que Jesus pôde explicar para aquele momento, ele explicou. E ele deixou muitos pontos só com a sementinha da verdade. Que essa sementinha, essa verdade precisaria ser desvendada. Mas por que não naquela época? Porque naquele momento não tinha entendimento, não tinha palavras, a ciência não era tão desenvolvida e não teria como a gente compreender. Então foi plantado o germe da verdade, e para a gente desvendar essas verdades, para a gente entrar nesses conceitos novos, nós precisaríamos de palavras novas, de conhecimentos novos, nós precisaríamos dar tempo para a ciência se desenvolver. Daí então veio o Espiritismo, que é o assunto do nosso estudo de amanhã. Até mais, tchau, tchau.